Bom, pessoal, vamos resolver mais uma questão do Enem de 2019. E o enunciado ele diz o seguinte: uma casa tem um cabo elétrico mal dimensionado de resistência igual a 10 ohms e a conecta a uma rede elétrica de 120 volts. Nessa casa, cinco lâmpadas de resistência igual a 200 ohms estão conectadas ao mesmo circuito que uma televisão de resistência igual a 50 ohms, conforme ilustrado no esquema. A televisão funciona apenas entre uma tensão de 90 volts e 130 volts. O número máximo de lâmpadas que podem ser ligadas sem que a televisão pare de funcionar é. Bom, pessoal, nessa questão de eletricidade, você tem aqui um circuito elétrico que é alimentado por uma tensão, por uma fonte de 120 volts. Você tem como elemento desse circuito um cabo que se encontra mal dimensionado com a resistência de 10 ohms. Você também possui uma TV com resistência de 50 ohms e você tem cinco lâmpadas, cada uma delas com a resistência de 200 ohms. O enunciado ele diz para a gente que a TV ela só funciona quando está submetida a uma tensão entre 90 volts e 130 volts. Então vamos aqui afirmar que a TV ela estará submetida à DDP mínima necessária para o seu funcionamento. E vale quanto, professor? Bom, a TV ela tem que estar submetida a uma DDP de 90 volts. E com isso eu consigo observar aqui do circuito elétrico que inicialmente na configuração apresentada pela questão, as lâmpadas elas se encontram fora do circuito porque as chaves interruptoras elas estão todas elas abertas. Assim, quando eu analiso o circuito, eu percebo que o componente inicial desse circuito é apenas o cabo e a TV. Como eu tenho uma DDP total de 120 volts e a TV ela já está consumindo 90, tenho aqui ou posso afirmar que a DDP que o cabo mal conectado estará submetido será uma DDP igual a 30 volts. Podemos então pegar esse resistor de 10 ohms e calcular a corrente total que passa por esse elemento do circuito, que representa a corrente total. Professor, por quê? Porque se você observar a configuração do circuito, você percebe que a corrente que passa por esse resistor é a corrente que sai diretamente da fonte de tensão. Perceba que a corrente que sai da fonte de 120 volts, ela passa inicialmente por esse resistor de 10 ohms. Então, a corrente que nós vamos calcular passando por esse resistor de 10 ohms representa a corrente total do circuito. Professor, e como eu posso calcular essa corrente? Você pode aplicar a primeira lei de Ohm, ou lembrando que U é igual a R vezes I. Professor, qual é a DDP desse elemento de 10 ohms? Nós vimos que a DDP é igual a 30 volts. Então, se você substituir os valores, você tem que 30 é igual a resistência 10 vezes I. Ou se você isolar o I, você conclui que o valor da corrente total no circuito elétrico, ela vale 3 amperes. Só que a questão diz que as lâmpadas elas estarão conectadas. Só que nós precisamos aqui calcular a quantidade mínima de lâmpadas acesas para que a TV ela continue funcionando. Então, quando eu considero aqui pelo menos uma dessas lâmpadas conectadas ao circuito, com o interruptor fechado, e analiso o circuito, nós percebemos que esse circuito adquire uma outra configuração. Professor, como? Observe, a corrente elétrica que sai da fonte de 120 volts, ela passa inicialmente pelo cabo, pelo resistor de 10 ohms, e em seguida atinge esse ponto, que nós vamos chamar de ponto A. Então percebemos que ao atingir o ponto A corrente ela se divide. Opa, se teve divisão de corrente, isso configura um circuito com uma associação em paralelo. Então temos aqui que a lâmpada de 200 ohms e a TV, elas estão agora em paralelo, de tal forma que por essa lâmpada vai passar uma corrente que eu vou chamar de IL, e pela TV irá passar uma corrente que nós vamos chamar de IT. Então vamos agora calcular o valor dessas correntes. Lembrando que nós queremos calcular a corrente que passa pela TV
que é o resistor de 50 ohms, essa corrente que eu chamei de T, e a DDP, que está submetido, esse elemento do circuito elétrico, é uma DDP de quanto? 90 volts, como nós bem avaliamos. Assim, para calcular o valor da corrente que passa por esse elemento, nós podemos utilizar a primeira lei de Ohm, que diz que U é igual a R vezes I. Quanto é que vale a DDP, professor? Vale 90. O valor da resistência vale 50 e o valor da corrente é o valor I. IT. Calculando o valor de IT, temos que IT, corrente que passa pela TV, é igual a 9 sobre 5, ou mais precisamente 1,8 ampere. Então, temos o seguinte, nós temos uma configuração em que nós calculamos a corrente total que passa pelo circuito, como tendo um valor igual a 3 ampere. Então, a corrente que sai da nossa fonte, ela tem um valor de 3 ampere, e desses 3 ampere, 1,8 passa pela TV. Então, temos aqui, ao longo dessa componente do circuito elétrico, que é a televisão, nós temos uma corrente de 1,8 ampere. Então, agora nós precisamos calcular quanto sobra de corrente para ser distribuído para cada uma das lâmpadas. Para saber quanto de corrente está disponível para as lâmpadas, nós precisamos aqui fazer uma subtração. Por quê? Porque olha só, nós temos uma corrente total de 3 ampere. E sabemos que desses 3 ampere, 1,8 fica disponível para a TV. Se lembra, a TV ela não pode deixar de funcionar. Então, nós temos aqui quanto de corrente para ser distribuído para as lâmpadas. Ora, professor, essa corrente total das lâmpadas, ela precisa ser igual a 3 menos 1,8. Então, o que fica disponível para ser distribuído para as lâmpadas é uma corrente de 1,2 ampere. E agora precisamos calcular o valor da corrente que passa pela lâmpada, porque nós consideramos que pelo menos uma lâmpada ela estará conectada. Então, no nosso circuito, nós vimos que esse trecho aqui, ele, por exemplo, estará fechado, de tal forma que por ele vai passar uma corrente que nós chamamos de IL, que é a corrente que passa pela lâmpada. E também analisamos que essa lâmpada e a TV, esses elementos eles estarão em paralelo por conta da divisão da corrente elétrica. Com isso, nós podemos dizer que a DDP desse elemento do circuito elétrico, dessa lâmpada, também vale 90 volts. Por quê, professor? Porque como a lâmpada e a TV estão em paralelo, uma característica da associação em paralelo é que esses elementos eles possuem a mesma DDP. Então, se a TV ela tem 90 volts, a lâmpada ela também tem 90 volts. Vamos então agora calcular essa corrente. A corrente para a lâmpada. Professor, como é que eu posso calcular essa corrente? Utilizando, mais uma vez, a primeira lei de Ohm para esse elemento. U é igual a RI. Qual é a DDP da lâmpada? Professor, a DDP é a mesma DDP da TV. Isso, que vale 90. A resistência da lâmpada vale 200 ohms. E a corrente I é o que nós queremos aqui calcular. Fazendo aqui as simplificações, nós temos que IL é igual a 9, se eu cancelar um zero do lado com um zero do outro, dividido por 20. Temos então uma corrente igual a 0,45 ampere para a lâmpada. Podemos agora calcular quantas lâmpadas conseguem ficar conectadas ao circuito, permitindo que a TV continue acesa. Porque, professor, olha só, nós acabamos de descobrir que uma lâmpada, ou por essa lâmpada, passa uma corrente de 0,45 ampere. Então, quantas lâmpadas eu preciso ter para que eu tenha uma corrente de 1,2 ampere? Professor, mas por que 1,2? Porque nós vimos que para que a TV ela continue funcionando, o que sobra de corrente elétrica para ser distribuído para as lâmpadas é uma corrente de 1,2 ampere. Então, se nós resolvermos essa regra de 3, nós temos que 0,45x é igual a 1,2.
ou ainda que x é igual a 1,2 dividido por 0,45. Essa divisão dá um valor de 2,666 lâmpadas. Então, quando nós analisamos aqui as opções, nós temos que a quantidade inteira de lâmpadas que no máximo devem ser conectadas ao circuito elétrico é um valor igual a 2, duas lâmpadas conectadas.